Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar, hoje dia 9 de novembro de 2017, véspera, portanto, do protesto nacional que acontecerá amanhã, sexta-feira, Dia Nacional de Protesto, tendo em vista que a reforma trabalhista, que agora virou lei, entrará em vigor dia 11. E o sindicalismo brasileiro quer dar uma demonstração de repúdio e descontentamento frente a essa agressão, talvez em escala inédita no Brasil, da reforma aprovada pelo Temer e pelo Congresso Nacional, muito conservador, muito atrasado e muito patronal. Haverá ato nas 27 capitais brasileiras, em várias cidades brasileiras de porte médio e grandes, em cidades litorâneas, e aqui em São Paulo, onde nós nos encontramos, haverá ato amanhã, um ato unitário na Praça da Sé a partir das 9h30. Depois, o pessoal deverá sair em passeata até a Avenida Paulista, e na Paulista haverá um encerramento da manifestação. Os servidores públicos tendem a ir até o Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, é longe daqui do centro, para ver se entrega um documento ao governador Geraldo Alckmin. Muito bem, nós começamos todo mês, nós temos um mês temático, né? A gente sempre faz os programas em cima de assuntos, de tema, cultura, jurídico, educação, formação profissional, campanhas salariais, categorias, profissões. E nós estamos começando o mês de novembro com o balanço das ações sindicais. Hoje tem trilha sonora, que é uma dessas maquininhas de lavar, fazendo barulho aqui atrás da gente, mas vamos tocar, é a vida real. O programa ao vivo é assim mesmo. Nós recebemos um professor Oswaldo Augusto de Barros, que preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Educação e Cultura, é presidente da Federação Paulista dos Auxiliares de Administração Escolar, também é diretor de assuntos profissionais dos Sindicatos Auxiliares de Administração Escolar de São Paulo e é diretor da nova central na pasta de Educação e Cultura. Professor Oswaldo, obrigado pela sua presença. É um enorme prazer a gente estar aqui participando deste que é o foro principal na comunicação do jornalismo sindical. Eu elogio sempre o trabalho do Franzin, que é um subidor de escadas. Ele não tem pressa de ir pelo elevador. Ele galga passo a passo e vai conquistando o seu espaço, um espaço de realidade, um espaço de busca de consentimento da verdade, porque nesse país a verdade não é nua e crua, ela é concedida por alguns. Mas ele não, ele de forma até safada vai ao encontro dela, tripudia sobre aqueles que tendem à mentira e trazem os fatos ao vivo para serem comentados por este canal. Obrigado, Franzin, por nos ter convidado. Obrigado, eu quero agradecer muitíssimo a presença da sua esposa, professora. Eu vou tentar falar o nome dela, Edelweiss. Acertei? Acertou. Olha, tá vendo? Muito bem, nós também temos aqui em todo o programa nossa jornalista Ariane Soares, da Agência Sindical, que encaminha perguntas, participação de telespectadores, de internautas e perguntas que também a produção encaminha aos nossos convidados. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin, muito boa noite a você. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a você que nos assiste em mais um Repórter na web. Você que está pelo Facebook ou que está com o seu celular na mão, mande uma pergunta para a gente. No Facebook estamos ao vivo pelo facebook.com/João Franzin. No WhatsApp o nosso número é 011 São Paulo 942709363. Vou repetir, 942709363, ou se preferir, mande uma pergunta para o nosso e-mail tv@agenciasindical.com.br. Será muito bem-vinda a sua participação. Obrigado, Ariane. Eu quero dizer que os próximos programas nós não teremos a Ariane aqui porque ela vai se casar. Então nós desejamos desde já que ela tenha muitas alegrias, muitas felicidades e uma vida de amor e paz com seu futuro companheiro. E aí ela será substituída, entre aspas, pelo Fabinho, tá? Que não é tão simpático e bonito quanto, mas vai se esforçar aqui para substituir a nossa Ariane. Professor,
A confederação que o senhor preside promoveu o 5º ENTEC, Encontro Nacional dos Trabalhadores em Educação e Cultura, que teve como temas desmonte sindical, reformas e crise social e moral, dias 18, 19 e 20. Então nós gostaríamos de fazer um balanço, o que é o ENTEC, qual a sua periodicidade, o que basicamente ele tratou e como é que as resoluções serão encaminhadas doravante. Pois é, Franzinho, eu primeiro queria cumprimentar a nossa jornalista e rogar uma praga para ela, que ela seja tão feliz como eu sou com os meus 40 e tantos anos já casado. Que beleza. E casar é isso, é uma troca. Franzinho, eu acho que eu tenho que fazer um preâmbulo antes de tudo. Claro, claro. Esse preâmbulo aconteceu no dia 7 de janeiro deste ano. Eu tinha acabado de assumir a confederação e fui convocado pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores a participar de uma reunião onde o ministro do Trabalho estaria presente. O Ronaldo. Porque nós tínhamos sido apunhalados no dia 23 de dezembro com algo que existia um compromisso com a classe trabalhadora de não ser apresentado nenhum tipo de texto que mexesse com a consolidação das leis do trabalho. E, para surpresa de todos, presente de Natal, o Papai Noel Ronaldo protocolizou junto à Secretaria da Câmara dos Deputados um projeto de lei onde fazia 7 ou 8 alterações. Que viraram, na verdade? 117. 117. Mas aí ele esteve conosco, teve coragem, foi lá, conversou conosco e eu fui um dos que o elogiei, porque era muito difícil que a autoridade máxima do Ministério do Trabalho visitasse os trabalhadores em sua casa. Certo. Isso não acontecia. Toda vez que a gente vai a um debate no Ministério do Trabalho, ele fica 10 minutos, os seus assessores é quem tocam. E eu achei interessante ele nos atender. E eu fiz uma pergunta, já que ele defendia que ficaria muito pior na fala dele, ele defendeu que ele entregou antes, porque se não o fizesse, as alterações seriam muito mais profundas. Certo. E eu, na minha fala, está gravado isso lá na CNTI, foi na casa da CNTI, ele disse que era uma luta porque ele conhecia o Congresso Nacional e ele fazendo dessa forma ajudaria. Eu, na minha fala, perguntei, ministro, qual a garantia que o senhor tem de que não haverão modificações? Certo. Qual é o projeto que entra com sua letra e sai com a mesma letra? Eu desconheço, o senhor me desculpe, eu estou nessa vida já há bom tempo. O senhor me desculpe, mas eu não conheço um projeto que não seja coxa de retalhos. Sim, sim. E me causa um pouquinho estranheza que uma alteração numa consolidação precise de uma reforma para trocar 8 artigos. Ele usou assim de uma ironia, fez uma brincadeira e respondeu da seguinte forma, que ele tinha X anos de parlamentar e essa idade já tinha dado a ele experiência suficiente de saber quais as portas que ele tinha que bater para fazer sua aprovação. Sim. Aquilo deu ao movimento sindical uma falsa imagem de que tudo estava controlado. Talvez aí tenha sido alguma das anestesias que eu entendo que aconteceram durante todos esses meses com o movimento sindical. Correto. Em seguida, é constituída uma comissão especial. Em seguida, o relator faz 117 alterações. Marinho. O Marinho. Do PSDB do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho. Eu entendo que uma pessoa que tenha a capacidade, Franzinho, de alterar a consolidação das leis do trabalho do dia 23 de dezembro até o dia 3 ou 8 de fevereiro, que eu não lembro direito. Sim, sim. 3 ou 8 de fevereiro, quando
iniciou-se o trabalho para a composição dessa comissão especial, ele deveria ganhar o Prêmio Nobel de Direito do Trabalho. Sim, sim. O Prêmio Nobel, ele deveria ser dado porque a capacidade que ele teve de fazer tantas alterações e com tremenda malvadeza, só se explica com um gênio. Sim. Ou tudo isso já estava preparado e a carta estava na manga. Isso é uma questão que você está falando, né? Porque ninguém desconfiou disso. Certo. Porque, na verdade, para a Rede Globo e para os meios de comunicação da imprensa tradicional, foi acolhido como modernidade. Sim, sim. Foi acolhido como seria uma fórmula de alterar o demônio da consolidação das leis do trabalho que estavam atormentando a vida dos empresários. Enterrar o Getúlio Vargas de vez e gerar empregos, milhões de empregos prometeram. Olha, você tocou numa situação que é muito grave. Eles enterraram o Getúlio Vargas, enterraram a nossa tradição de luta, enterraram a Constituição de 88 e conseguiram também fazer com que o sangue, suor e lágrimas do trabalhador, que é responsável pelas alterações do artigo 5º e 8º, que ali está o retrato de uma consolidação das nossas convenções coletivas de trabalho, ali está a questão social do Brasil, sim, ali está a defesa do povo brasileiro que trabalha, que produz, transformar-se em mercadoria. Sim. Onde, com todas as letras, e a gente vai tentar no futuro falar mais um pouquinho, criou-se um monstro. Um monstro que até mesmo a própria Justiça, através da ANAMATRA, sua associação nacional, sente que haverá impossibilidade, sim, de se ter uma interpretação sólida disso. Sim, sim. Mas indo para o que foi o Intec, isso começou a gerar muita discussão nossa, e no nosso grupo de reuniões de abril, ficou deliberado que a gente deveria de continuar trabalhando em cima de evitar que a reforma fosse aprovada. Correto. Tudo corria numa velocidade assustadora. O Código Penal demorou 40 anos para entrar, sim, em vigor, tanto o processo quanto o penal. Os Códigos Civil, 20 e tantos anos, sim, o Código Processo Civil, 30, e a CLT estava sendo estudada em 4 meses, tá, 159 dias do seu protocolo até a sua aprovação pelo Ministério, pelo Congresso Nacional, Presidente da República, sancionou. Aquela coisa que sancionou esse absurdo. Antes mesmo de julho, nós já começamos a discutir os temas, conversar os temas, e a crise começou a aumentar. Sim. Um presidente que não tinha nenhum tipo de apoio popular, suas pesquisas caindo, seus posicionamentos sempre contrários ao social, sempre contrários ao trabalho, sempre contrários àquilo tudo que ele pregou quando constituinte e quando, sim, presidente da Câmara. E o que nós vimos foi uma associação profunda com o capital financeiro de um governo que não tinha representatividade sequer no Congresso, muito menos popular, e queria a todo custo pagar esse apoio. Sim. E pagou esse apoio da forma dando um troco aos trabalhadores. Perfeito. Nós vamos voltar daqui a pouco a falar sobre a reforma trabalhista, sobre os seus impactos e também vetorizar esse impacto na categoria que o professor Oswaldo representa, mas porque vamos parar um pouquinho agora para que a nossa correspondente, a jornalista Rita Casaro, que é do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, possa fazer a sua fala. Podemos chamar a Rita? Ok, vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzin. É um prazer falar com você e com o público que acompanha o Repórter Web desta semana. Franzin, como você sabe, os engenheiros que atuam na Prefeitura Municipal de São Paulo há anos vêm lutando por remuneração justa e condições de trabalho adequadas.
Depois de uma batalha de mais de 3 anos, em 2016, eles obtiveram uma vitória importante, com a implementação do plano de carreira e reajustes salariais depois de um longo período acumulando perdas. Mas, como infelizmente as dificuldades seguem, a batalha e a mobilização também precisam continuar. No dia 27 de outubro último, a categoria participou da manifestação em frente à sede da Prefeitura, juntamente com o conjunto dos servidores. Na pauta, o repúdio ao reajuste de 0,01% anunciado pela administração. Eles reivindicam ainda a preservação do Instituto de Previdência do município, o IPREM. Os profissionais protestaram também contra as terceirizações e privatizações e defendem que sejam feitos novos concursos públicos, já que faltam quadros técnicos para atender às necessidades da cidade de São Paulo. No dia 1º de novembro, o palco da mobilização foi a Câmara dos Vereadores, onde aconteceu audiência pública sobre o Orçamento Municipal de 2018. O motivo é que o projeto enviado ao Legislativo, lamentavelmente, não prevê recursos para reajuste ou abertura de concursos no ano que vem. Ou seja, Franzin, o CESP, Sindicato dos Engenheiros, e os profissionais da Prefeitura continuam na luta sem recuar. Obrigada pela oportunidade e um abraço. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Obrigado, Rita Casaro, jornalista, minha amiga, profissional muito correta e pessoa boa e simpática e sempre muito acessível. Obrigado pelas informações. Parabéns aos engenheiros. E vamos ver como é que o João Trabalhador, prefeito de São Paulo, João Dória, atenderá às demandas e reivindicações justas dos engenheiros da Prefeitura. Ariane Soares, vamos começar aqui a rodada de perguntas ao nosso convidado, professor Oswaldo Augusto de Barros, e mande as perguntas difíceis, porque é professor, tá? Eu vou começar pela mais fácil. Brincadeira. A pergunta é de Arthur Bueno de Camargo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTA-Afins, e ele também é coordenador do Fórum Sindical de Trabalhadores, o FST. Professor, qual é a sua opinião sobre a declaração do presidente do TST, Ives Gandra? Santo Deus. A declaração que ele deu à Folha de São Paulo, o Ives Gandra Martins, filho, portanto, do velho Ives Gandra Martins, concedeu uma entrevista, só para dar o contexto, à Folha de São Paulo, segunda-feira, de página inteira, contracapa do caderno, e manchete da Folha, em que ele disse mais ou menos o seguinte: para que o país volte a gerar empregos, é preciso que o Brasil corte direitos. Se o Paulo Scaff dissesse isso, já seria chocante. Agora, o presidente da Corte Suprema do Trabalho no Brasil, TST, falar isso com todas as letras é escandaloso, é assintoso. Então, já até atravessei um pouco a estrada do professor aqui, porque eu não queria engolir isso, tá? Eu ia falar no fim do programa, aproveito e falo agora. Professor Oswaldo. Eu não fiz nada, eu rasguei o meu discurso. Eu já te contei a história, estava embarcando para Brasília, minha esposa estava me deixando no aeroporto, e eu recebi a Folha e comecei a ler. Eu falei, não, isso é falso. Como a gente recebe, às vezes, WhatsApp com notícias que são... fake news. Eu fiquei assim, besta, eu vou dar uma resposta. Eu confesso que se eu tivesse publicado o que eu escrevi, eu estaria preso. Mas não foi aquilo que eu fiz. E eu resolvi escrever uma crônica a respeito. E na crônica eu destaco 3 situações, depois o Franzin pode disponibilizar a crônica. Nós vamos publicar no site da agência, que eu já recebi no meu WhatsApp. Eu fiz uma crônica Conversa de Boteco, se a conversa de boteco era séria. E lá eu trago as situações que o presidente falou, colocando o que aconteceria aquilo se fosse numa conversa de boteco, Franzin. Sim. E nessa conversa ia sair tiro, facada, briga e etc. e tal. E eu faço uma pequena comparação no final de que quem falou não era uma pessoa novata, era o presidente de um tribunal. Não era a pessoa que tinha entrado ontem no tribunal, que ainda estava sobre aquela névoa do encantamento de que... Não,
Ele está lá desde 1999. Puxa vida. Não é alguém que abriu mão do seu salário. Não, tá, aí não pode falar abrir mão do salário, você não vai dizer que é trabalho escravo também, Sim, né? sim, Nós sim. também já ouvimos isso. Eu fiquei passado e coloquei que ele deveria de abrir mão dos direitos dele. Se ele fez com que o trabalhador, e colocou aquilo como correto, o trabalhador perder os seus direitos, ele deveria de chamar o seu tribunal e negociar com o seu tribunal que lá fossem diminuídos também os vencimentos, o auxílio creche para quem não tem filho, o auxílio paletó para quem não compra paletó todo mês, o auxílio isso, o auxílio aquilo, que dá um montante escandaloso, que é o que ele recebe. Eu não quero aqui entrar no mérito dos demais membros do tribunal. Eu quero apenas me ater àquilo que disse a Ana Matra, que aquela entrevista não representava o pensamento dos juízes do trabalho do Brasil. Perfeito. Se isso acontecer comigo e que os meus representados falem isso da minha pessoa, eu renuncio na hora. Porque é uma questão de decoro. É uma questão de você estar deixando de cumprir com o seu papel. O magistrado, ele tem o poder do equilíbrio. O magistrado tem o poder da interpretação. E por si só, então, o que ele fez foi mostrar efetivamente de que lado ele está. Perfeito. Nós entrevistamos o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, doutor Lívio Enesco. Meu amigo. E o Lívio disse a mesma coisa. Parece que você leu o que o Lívio, professor, que o Lívio falou. Ele disse o seguinte: o presidente do tribunal, o ministro-presidente do TST, é uma voz isolada. Ele não representa nem o conjunto de ministros do tribunal e muito menos a magistratura do trabalho. Eu queria prosseguir com o professor Oswaldo Augusto de Barros, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura, e pedir a nossa Ariane que fizesse uma outra pergunta ao professor. Pode ser? Vamos encaminhar mais uma pergunta. Agora a gente pode fazer a pergunta do Antônio Rogério Magri, sindicalista histórico, ex-ministro do Trabalho e Previdência e atual consultor sindical. Ele manda um abraço e pergunta como cada categoria deve fazer para evitar os impactos negativos das reformas, da reforma sindical em suas bases. A gente também tem aqui... Da reforma e da lei trabalhista, né? E da lei trabalhista, sim, realmente. O consultor sindical também, João Guilherme Vargas Neto, parabenizou o professor pela condução do Quinto Entec e avisou que, se não ficar preso até tarde aos compromissos profissionais, ele assistirá ao programa ainda hoje. Obrigado. Grande Magri, eu tenho muita admiração pelo Magri, gosto demais dele. João Guilherme é meu amigo desde 85. É raro o dia da minha vida que eu não converso com o João Guilherme Vargas Neto, que é o meu mestre, né? Eu brinco, digo assim, quando eu tenho uma opinião, né, e o João Guilherme tem outra, eu já fico com a dele na hora, porque eu sei que ele está com razão. Eu não tenho nenhuma vaidade nessa área, tá? Se você pode conviver com quem sabe mais, é uma bênção, né? A gente não pode ter apenas o compromisso que a verdade que a gente tem seja a correta. Ter compromisso com o erro ou compromisso com o acerto é a busca para continuar errando. A gente tem que ter o compromisso do debate. Magri, quanto tempo, né? Do tempo que te chantagearam por $30 mil. Que injustiça. Te admiro muito, cara. Agora, o impacto. Eu acho que o movimento sindical tem que acordar. Porque há necessidade de um enfrentamento. Não um enfrentamento de pôr fogo, de quebrar, não. O enfrentamento de demonstrar o descontentamento. Nós temos hoje um movimento sindical que é muito diferente do movimento sindical lá da década de 70 e 80, onde começávamos a bater papo às 7 horas da manhã e pegávamos as lonas e dormíamos no local para discutir no outro dia às 7 horas da manhã. Hoje, tudo é feito de avião, de carro de luxo e tal. Quando a gente ia lá para o
Veracruz, né? Que era um grande ponto de encontro no ABC, ou quando a gente ficava aqui no Sindicato dos Eletricitários, né? No chão dos sindicatos eletricitários, batendo papo. Bastaria um estalo de dedos para a gente reunir 3.000 pessoas, 4.000 pessoas e paralisar isso e paralisar aquilo. Hoje está um pouco difícil fazer isso, Magro. Naquele tempo nós tínhamos oferta de trabalho. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados, que nem a terceirização e muito menos essa reforma vai modificar. Eu acho que nós temos que mudar é o pensamento, a forma de entender o que é que nós temos que ser. Aquela história de sermos um sindicalismo elitista tem que acabar. Nós temos que escutar a base e ensinar a base o que eles estão pensando é individualismo. Nós temos que propagar que somente quando o espírito for comunitário nós teremos condição de agrupar, de agregar. Eu sei que muita gente tem medo de participar do sindicato, de estar, de se associar ao sindicato. Mas ninguém deve ter medo de contribuir, quer economicamente, quer com suas ideias, para com a sua entidade sindical. A entidade sindical, ela representa-o. A entidade sindical fala por você. A entidade sindical evita que você seja dispensado. Ela toma você como defesa. Ela toma você como forma de agir. Ela vai sustentar aquilo que você mais tem medo de perder, o seu emprego. Então, quando nós, ombro a ombro, construirmos uma igualdade com os nossos companheiros da base, ou como você dizia, do piso de fábrica, nós venceremos. Nós teremos maior agregação. Perfeito. Professor Oswaldo, que é formado em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Farias Brito, formado em Ciências Biológicas pela UNG, Universidade de Guarulhos, Pedagogia pela Universidade de São Paulo, Direito pela Universidade de São Francisco, portanto, tem muito conhecimento, e títulos e formação acadêmica. Vou pedir licença mais um minuto para a gente mostrar uma externa. Todo programa nosso, a Agência Sindical faz questão de mostrar uma reportagem. O pessoal da agência esteve na reunião das centrais sindicais agora segunda-feira, na CUT, se não me engano, e cobriu uma reunião que tratou dos preparativos para o dia de amanhã, dia 10 de novembro, Dia Nacional de Protestos, paralisações e atos unitários contra a reforma trabalhista e em defesa dos direitos. O movimento sindical nunca foi contra a reforma. Aliás, o movimento sindical é essencialmente reformista. Ele está se defendendo de uma agressão extraordinariamente desproporcional. Então nós vamos à reportagem, voltamos já já. CUT, Força Sindical, UGT, CTB e Nova Central se reuniram quinta-feira, dia 26 de outubro, na sede da UGT em São Paulo. As centrais definiram as ações até 10 de novembro, Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Direitos. As entidades produziram um informativo esclarecendo a população sobre os atos por todo o Brasil, além de uma cartilha onde denunciam as maldades da reforma trabalhista. Então, essa reunião de hoje aqui com as centrais é no sentido de fazer todo o acerto, né, todos os ajustes, para no dia 10 a gente poder, cada central, dar a grande contribuição e fazer uma grande mobilização em nível nacional e demonstrar realmente o descontentamento da área sindical, mas ao mesmo tempo esse descontentamento sindical é um pouco a expressão também do sentimento da sociedade, do conjunto da sociedade, que começa a perceber que essas mudanças, da forma como tem sido feita, vai trazer prejuízo para os trabalhadores. Nós estamos trabalhando já há alguns dias, as centrais sindicais, no sentido de que dia 10 seja um dia nacional de mobilização e paralisações. O nosso foco é demonstrar à sociedade que repudiamos as propostas que foram aprovadas da lei trabalhista e também nos preparando já para um enfrentamento em relação à reforma da Previdência, que nós temos a certeza que prejudica a maioria dos trabalhadores, não só quem está com carteira assinada, mas toda a sociedade. Então hoje as 6 centrais estão aqui reunidas para tocar essa manifestação do dia 10 em todo o Brasil. Nós estamos nos organizando para mobilizar o povo, para nesse dia a gente fazer grandes mobilizações,
parada das fábricas, atrasar a entrada de trabalho, fazer um alerta, porque nós queremos fazer as negociações dentro do patamar. Já que eles estão dizendo que é o negociado sobre o legislado, queremos manter o que já nós negociamos no longo do tempo, que são as nossas convenções coletivas, e ampliar isso, não começar do zero. Nós estamos elaborando um panfleto, tipo um jornal, que a ideia é distribuir a próxima semana, né, em todos os locais de grande movimentação, explicando para o povo o que está acontecendo, e estamos com a ideia também de fazer colagem, o pessoal ver outdoor, essas coisas todas sobre o que está acontecendo, e denunciar também os deputados e senadores que votaram a favor desse absurdo. Na verdade, nós vamos fazer uma grande movimentação, que é a marcha da classe trabalhadora. Então, não vamos ter assim, um movimento específico dessa ou daquela corporação. Os trabalhadores em transporte estarão envolvidos. Nosso secretário nacional, o companheiro Wallace, que aqui está, ele tem jogado peso no sentido de mobilizar todo o pessoal da Federação dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de São Paulo. Nós vamos estar efetivamente na marcha, mas o transporte não vai parar. Então, a gente já teve uma reunião centrais, intercategoria, e a dificuldade de fazer uma paralisação do transporte nesse momento é grande. Então, nós vamos estar envolvidos, os dirigentes sindicais, a militância, vai estar envolvido na marcha. Então, vamos estar na Praça da Sé o dia todo e vamos caminhar, subir a Brigadeiro Luiz Antônio até a Paulista e fazer um grande ato em São Paulo contra a nova lei trabalhista. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Hoje o primeiro programa do mês de novembro, tratando de balanços das atividades sindicais. Nós vamos tratar daqui a pouco do conteúdo deste evento aqui, ó, o 5º ENTEC, Encontro Nacional dos Trabalhadores em Educação e Cultura, Desmonte Sindical, Reformas, Crise Social e Moral, CNTEC, vou soletrar aqui, né? Em busca de novos caminhos. Aconteceu em Brasília, o professor Oswaldo fala daqui a pouco. Ariane Soares parece que tem uma pergunta alusiva ao dia 10? Sim. Amanhã, na sexta-feira, né? Claro, Miguel Torres também mandou sua pergunta. Ele é presidente da CNTM, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, e também do sindicato da categoria em São Paulo. Ele fala assim: qual é a sua expectativa para o Dia Nacional de Luta nesta sexta, 10 de novembro? Então, o Miguel sabe o que eu penso. Eu acho que um guerreiro como o Miguel, um mobilizador de massa como o Miguel, pensa como eu penso. Nós temos que ir para a rua, sim. Nós temos que conversar, sim. Nós temos que debater, sim. Não importa se com 20 mil pessoas ou com 1 milhão de pessoas. As pessoas têm que entender que nós ainda estamos vivos e estamos lutando. Escolhido a pátria da mobilização dentro do Estado de São Paulo é a Sé. Lá foram a direta já, lá foram encontros inquestionáveis no tempo da ditadura militar, que as pessoas se manifestavam com respeitabilidade. Muito bom ter escolhido esse local. Acho que nós devemos ali fazer nosso protesto, devemos conversar, devemos trocar, mostrar nossa força e caminhar no sentido de fazer uma varredura no caminho, mas uma varredura de boa vontade, uma varredura de pessoas que estariam ali para demonstrar todo o seu descontentamento da perda de direitos. Direitos esses que hoje, ou para este Natal, não se vai sentir tanto, mas direitos que vão retirar do brasileiro o dia 1º de maio. Perfeito. Professor Oswaldo, eu queria voltar aqui ao tema do programa, o 5º ENTEC, e destacar o conteúdo, né? Porque no mundo tudo tem forma e conteúdo. A forma de um congresso, de um encontro, são pessoas, se reúne lideranças, reúne ativistas, né? Se formam as mesas, às vezes o grupo de trabalho, mas qual é o conteúdo? Né? Em torno de quê? Qual vai ser o sermão do padre? Não é verdade? Então isso é fundamental na missa e em qualquer função política e sindical. Aqui nós tivemos na quarta-feira
Por exemplo, a presença do Dr. Guilherme, não vou citar todos, Guimarães Feliciano, presidente da Anamatra. Nós tivemos também na quinta uma mesa com a doutora Delaide Alves Miranda Arante, do TST, e o João Guilherme Vagar Neto, consultor sindical. Tivemos também uma palestra do João Guilherme, depois o doutor Ângelo Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, o Clemente Ganlúcio, coordenador técnico do DIEESE, que é uma pessoa excelente, e outros palestrantes de nomeada, pessoas que têm conhecimento técnico e têm respeitabilidade, né? Então eu queria também há um outro presidente que eu não estou conseguindo localizar, que é daquele Fórum dos Direitos, como é que chama ele? Eu vou localizar aqui aqui na programação, porque até eu não conhecia, fiquei até interessado em fazer uma matéria com ele lá na agência sindical. Bom, então reuniu esse povo com essa qualidade, com essa experiência, com essa responsabilidade, com esses compromissos, ali com os dirigentes, se debateu, foram formados grupos de trabalho. O que se aproveita disso daqui para o futuro? Mania de professor, né? O professor, ele quando inicia um trabalho grupal, ele escuta o que é o interesse, e o interesse caiu nesses 3 pontos. O objetivo geral era o desmonte sindical, o objetivo geral eram reformas malucas que estavam sendo apresentadas, tudo em cima de um momento de crise social e moral. E nós não adiantava ficar chorando sobre o leite derramado. Sim. Tínhamos que buscar um caminho, buscar uma forma de agir. E o que pensamos, né? Temos que encontrar, aqueles que têm o poder de julgar. 2, aqueles que vigiam a aplicação das normas. Sim. 3, comentário daqueles que vivenciam o movimento sindical desde o seu início até os dias de hoje, fazendo sua consultoria, e quem mexesse com números. Porque senão a coisa não ficaria sólida, né? Ficaria assim, eu não gostei, eu não quis, eu acho que é ruim, eu acho. E o achismo, né, Franzin, ele não pode ser a base de uma estrutura onde a gente tenta defender que nós estamos certos e o outro lado está errado. Lá na agência sindical, eu digo, não fale eu acho, porque negócio de eu acho derruba avião. É verdade. Eu acho derruba o avião. Ou você tem o domínio ou você não tem. Perfeito. E aí, o que se passa? Fomos atrás de conversar com a Anamatra. E o Feliciano não podia, até o dia que eu fui conversar com ele, aí a gente notou que há um tempo atrás nós tínhamos passado por uma lide, ele como juiz, eu como advogado. Ele trabalhava no Vale do Paraíba na época, uma pessoa extremamente competente, um juiz qualificadíssimo. A Anamatra está de parabéns, e pedi para que ele fosse falar sobre a reforma, contar aquilo que a reforma estava produzindo no meio do judiciário. E ele foi lá e foi muito feliz. Ele foi muito feliz, ele de forma elegante se posicionou, colocando as grandes falhas em que não tem resposta à reforma. Porque é um envoltório bonito, chamado de modernização, sim, mas que joga por terra direitos, inclusive de amamentação, direitos de segurança do trabalho, direitos de saúde, direitos de descanso, direitos que geraram regras para se construir por que 30 dias de férias. Então, toda essa questão ele tirou assim de uma forma sutil, fazendo um demonstrativo técnico do que pensava o grupo sólido da composição da Anamatra. Correto. Eu não posso esquecer de que a abertura nós tivemos um conjunto clássico tocando, conjunto de cordas da Nádia Daltro, que
fez uma abertura muito bonita com músicas clássicas e a interpretação do hino nacional também. Que beleza. No dia seguinte, nós fizemos um trabalho já mais específico com a doutora Adelaide. Doutora Adelaide, quem é a doutora Adelaide? Doutora Adelaide é uma ministra que não caiu do céu. Ela não apareceu graças à indicação de A, B ou C. Trabalhadora humilde, cresceu, trabalhou em entidades sindicais, lá foi desde estagiária de direito até advogada. Graças ao seu trabalho, graças ao seu posicionamento, foi adquirindo condições e hoje ela é ministra do TST. Pessoa de conhecimento profundo da vida do trabalho. Correto. Conhecimento profundo de como fazer o intercâmbio entre o capital e o trabalho. Como entender a miúde ou delinear de como algo que aparentemente é simples está acabando com a vida da empresa ou acabando com a vida do trabalhador. Correto. E ali aplicar a lei na sua certeza e na sua coesão. Depois nós tivemos o João Guilherme. Falar de João Guilherme é chover no molhado. O João Guilherme entrou lá com as 4 patas do molosso e saiu de lá com as 6 patas dos insetos. Ele falou, puxa, eu aprendi no encontro e vou amanhã fazer o texto. Aliás, existe o texto, Sim. As 6 patas dos insetos, porque ele acrescentou mais 2 questões que foram drásticas na reforma trabalhista. Sim. E as acrescentou. Não vou contar justamente que é para não perder a expectativa de quem for ler o trabalho do magnífico João Guilherme. E ele faz um desafio, né? Ele faz um desafio onde ele diz, biblicamente, uni-vos e trabalheis. Não tem outra questão. Sim. A reforma já, aliás, a deforma já aconteceu. Agora temos que nos unir para o desmonte. Aí escutamos o Ministério Público. Sim. O Ministério Público que conosco tem sido cruel, principalmente nas decisões das contribuições assistenciais, né? Tem sido inquisitorial. Inquisitorial. Exatamente essa seria a palavra. E vimos lá um moço, o Ângelo Fabiano, que é o presidente da associação, dizendo que o Ministério Público tem que repensar as normas, porque ficou fácil para o patrão impedir que haja arrecadação da contribuição sindical. Sim. Então, todo um debate foi montado em cima dessa estrutura também de custeio, nessa estrutura de como criar condições de fazer com que o movimento sindical não pereça. E a culminância, não antes da contato através da jornalista Noemi, que está fazendo um trabalho seríssimo conosco da CNTEC junto ao Congresso Nacional, fazer um demonstrativo para a gente de como funcionava o acompanhamento de um projeto. Correto. E fez uma separação de projetos que nós agora estamos estudando, quais que nós temos que dar apoio, quais que nós temos que ficar contra, enfim, é um segundo trabalho que se extraiu, que não estava incluso no texto inicial, mas que vai se consolidar com o tempo. E aí, na palavra do Clemente, veio o golpe fatal. Clemente, ele foi destrutivo. Qualquer pessoa de bom senso que escutou a palestra do Clemente fica apavorado com o que ocorrerá com o país. Haverá um desmonte total, nossas indústrias não retomarão, porque o objetivo é ter mão de obra desqualificada e não mão de obra qualificada. O objetivo não é mais ser tecnologia de ponta, é sim executar a tecnologia de ponta que existe nos outros lugares e trazê-las para cá. O objetivo não é criar uma indústria nacional forte, é montar coisas no Brasil,
diminuir o custo da montagem das coisas, porque aqui os salários serão profundamente baixos. Mostrou os engodos que tentou esse mesmo capital financeiro inserir no mundo, na Europa, no próprio Estados Unidos, na América Central, na América do Sul, fazendo com que o trabalhador desses locais sofressem a baixa de salário para que aumentasse o ganho das empresas. E agora é a vez do Brasil. Perfeito. Ele foi assim, fatídico nas conclusões numéricas e constantes. Perfeito. Numéricas, claras e clássicas. Ok, o Clemente Ganlúcio, diretor técnico do DIEESE, um quadro extremamente qualificado, gente muito sério, cara muito correto. Edu, antes das perguntas, nós temos um intervalo. Temos que passar aquela mensagem do Pestana da Federação dos Condutores. Podemos chamar? Então vamos chamar a mensagem, que ele é da nova Central Sindical de Trabalhadores, e depois voltamos com mais perguntas para o nosso convidado, que abre a série em novembro, Balanço das Ações Sindicais. Nós já convidamos aqui também o Luiz Carlos Mota, da Federação dos Comerciários, para que venha falar. A Sônia Santana, do sindicato do Sindicine, porque eles realizarão, ela está neste momento em Buenos Aires, no evento internacional, e a entidade realizará dia 16 e 17 de novembro seu primeiro seminário de saúde e segurança. Então ela vai falar aqui com a gente desses dois eventos, e haverá um convidado, que eu não sei se será o Lorival Figueiredo de Melo. Nós estamos definindo na agência ainda quem virá conforme o tema, ok? Vamos ao intervalo, voltamos já com o professor Oswaldo, vamos lá. Bem, meu nome é Valdir de Souza Pestana, presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo, um dos vice-presidentes da Força Sindical Nacional, e nós estamos aqui hoje fazendo esse vídeo, esse áudio, para polemizar um pouquinho em relação às reformas que estão acontecendo lá no Congresso e que já aconteceram. No dia 10 do 11 aqui, nós somos contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e contra o projeto de escravidão dos trabalhadores do Brasil. No dia 10 do 11, nós vamos estar fazendo uma grande manifestação aqui em São Paulo. Contamos com os companheiros, dirigentes sindicais, trabalhadores, entidades filantrópicas que venham para a luta. Nós estamos muito preocupados, não é só com isso. Se você pegar a reforma trabalhista, o que vem dentro dela, no bojo dela, tira direitos históricos dos trabalhadores. Então, aproveitando o ensejo e não perdendo a oportunidade, vamos continuar convocando todos os trabalhadores para essa marcha do dia 10 e contamos com todos, mas todos mesmo, porque nós vamos estar lá presentes, o Sindicato de Centro vai estar presente, a Força Sindical vai estar presente, a Nova Central, UGT, CUT, Nova Central, todos vão estar presentes. Então, é muito importante a sua participação. Não deixe o Brasil parar, não deixe o Brasil parar de crescer. Por que não fazer a reforma, então, do custeio em relação às entidades sindicais? Por que não fazer a reforma política do país? Por que não fazer a reforma financeira do país? Então, ou seja, estão priorizando aquilo que tira direito dos trabalhadores para fazer caixa, para dizer que vai reinvestir. Nós não estamos entendendo assim, não. Então, é um chamamento muito importante. Você, trabalhador, venha conosco para essa luta, marcha no dia 10 do 11, presente todos nós nessa luta. Um abraço e vamos à luta. Muito bem, programa ao vivo, a gente faz as correções ao vivo. Aquela reunião que eu disse que tinha sido na CUT foi na UGT. O Pestana, embora esteja na TV Nova Central, uma série de vídeos gravados pelo Calixto, pelo Luizinho, por outros dirigentes, na verdade é filiado à Força Sindical. Então, feita a correção, vamos dar aqui seguimento ao programa, que nós já estamos correndo aqui, eu estou olhando meu relógio aqui, meu celular, 20h54. Queria que a Ariane Soares encaminhasse mais uma pergunta ao nosso convidado, professor Oswaldo Augusto de Barros. Pode ser, Ariane, temos perguntas? Podemos. Nós temos bastante perguntas, eu gostaria de agradecer e já pedir desculpa a quem nós não vamos conseguir encaminhar as perguntas. Vamos lá, a primeira aqui é de Donizete Jimenez, ele é presidente do SAI-ABC. A sua pergunta é a seguinte: com as alterações das leis trabalhistas, como o senhor acha que vai ficar as convenções coletivas de trabalho? Eu vou encaminhar outras também.
que é do Devonir Aparecido Rodrigues, ele é presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Campinas e região. Em face ao que propõe a reforma trabalhista no que diz respeito à extinção da contribuição obrigatória para o sindicato, qual a estratégia para fortalecer a posição, inclusive frente aos parlamentares, quanto à importância de haver fontes seguras para o sustento sindical, de forma a garantir que o sindicato possa continuar encaminhando a luta dos trabalhadores? Pergunta difícil, hein? Tudo bem, professor? Vamos lá? Obrigado, Donizete, atual presidente do SAI-ABC. Obrigado, Ivanir, grande amigo, meu tesoureiro na FEPAI e um guerreiro em Campinas. É o seguinte, eu acho que essas duas questões, elas estão muito ligadas com a resistência e o enfrentamento. Não é porque o patrão vá fazer campanha contrária à nossa arrecadação que nós vamos deixar de prestar o nosso trabalho com o nosso representado. Mas as regras estão aí e essa questão toda que foi apresentada vai cair na questão do Donizete. Eles vão tentar ao máximo, Donizete, fazer um trabalho de dificultar a manutenção da maioria das cláusulas que nós temos conquistados há 20, 30, 40 anos nas nossas convenções coletivas de trabalho. E nós estaremos lá, na luta, discutindo, debatendo pelas suas manifestações, para a sua continuação, para a sua preservação daqueles direitos que nós entendemos são mínimos daquilo que o patronato do ensino tem por obrigação de dar àqueles que fizeram suas fortunas, os seus trabalhadores. Perfeito. Nós vamos até 21h05, isso eu entendi hoje, né, Edu? Assim eu me programo. Eu quero mostrar dois materiais. Esse chegou da gráfica ontem, o Transporte Forte, jornal do Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Carro Forte, Guarda, Transporte de Valores, Escolta Armada e seus anexos e afins do Estado de São Paulo. Assembleias, dia 14, vão definir as nossas reivindicações. De São Paulo, Campinas, Santos, Bauru e Ribeirão Preto. Aqui a publicação do edital. Outras informações acerca da entidade, a Escola de Informática em Campinas. Uma orientação sobre as mudanças na CLT da reforma trabalhista. E também denúncia aqui com relação às empresas Protege e Prosegur que estão descumprindo os critérios de folga dos trabalhadores. O sindicato atento denuncia para que a lei seja respeitada, seja cumprida, não seja ignorada pelo patronato. E este documento aqui é inédito, muito bacana. A Sônia Santana, ela preside o Sindicine, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica, Estado de São Paulo, Paraná, são 7 estados. Ela se encontra neste momento em Buenos Aires. E a gente conversando, eu disse, Sônia, seria bom se a gente pudesse obter das entidades internacionais um apoio ao movimento sindical brasileiro, sobretudo nesse momento de ataque, uma solidariedade. E a Sônia conseguiu um documento muito melhor do que eu havia proposto, porque as entidades são as seguintes: a Unimei, a FIA, que é a Federação Internacional dos Atores, Global Union, a Panartes, são várias entidades de trabalhadores do setor de entretenimento. E eles fazem uma referência à lei brasileira que completou 40 anos, vai completar 40 anos agora, da importância de se respeitar essa lei. E diz aqui, vou ler 2 parágrafos. Diante da presente reformulação trabalhista e previdenciária brasileira e observando as condições específicas destes profissionais, somamos forças para solicitar ao governo brasileiro e a toda a sociedade civil o reconhecimento e a relevância deste profissional para a cultura brasileira. Outro sim, repudiamos as atitudes das empresas e produtoras artístico-culturais brasileiras que descumprem os artigos da legislação, prejudicando os procedimentos legais de contratação da categoria no mercado de trabalho. Nós vamos divulgar este documento no site da agência sindical e o João Brito, que é o assessor da entidade, certamente também vai divulgar lá no site do Sindicine. Bom, mostrados os documentos, nós temos 5 minutos ainda, eu quero aqui continuar com o professor Oswaldo. Professor,
Teve uma parte do evento que vocês trataram de comunicação e redes sociais, mídias, as novas mídias. Eu queria saber se houve alguma novidade, se vocês vão adotar alguma forma mais assim, digamos, ágil de comunicação, o que se decidiu no âmbito do 5º ENTEC em Brasília agora em outubro. Antes eu tenho que gastar 30 segundos agradecendo que também esteve lá o senador Paulo Paim. Grande Paim. Maravilhoso, levantou a plateia, é um dos pilares do sindicalismo, da defesa do trabalhador. Ele que foi sindicalista metalúrgico, é um dos pilares na defesa do trabalhador no Senado Nacional. Metalúrgico de Canoas, no Rio Grande do Sul, grande Porto Alegre. Isso. Paim. Paim, ele é um sujeito sério e que traz sempre no bojo das suas apresentações facilidade da conversa, facilidade da troca. E aí ele me chamou para fazer um vídeo e nós fizemos um vídeo conjunto. E conversando com o rapaz que estava fazendo o vídeo, nós então passamos a entender de uma forma diferente a comunicação. Perfeito. Eles, na questão da crise, estavam se apresentando para fazer fotografia e filmagem, mas na verdade eles são uma empresa que trabalham com marketing direto e indireto, marketing de acompanhamento, enfim, todas essas coisas que vocês tratam com muito mais propriedade do que eu. Trouxe-o aqui para o evento que a gente fez da FEPAI, também no mesmo padrão e estilo deste nosso lá em Brasília, e já começamos a tirar subsídios para que as imagens falassem pelas nossas palavras. Correto, correto. Para que as pessoas entendessem mais pela figura do que pelo discurso. Sim. E já está aí rodando 4 vídeos. São peças curtas. São peças, tem uma de 3 minutos e 40, as demais são de 1:47, 1:30 e tem uma que é uma gracinha das mulheres, nós fugimos daquele padrão de falar sobre o mês de cuida da saúde da mulher, que a gente entende que não é num mês que vai resolver o problema de saúde da mulher, e fizemos um comparativo entre o final do mês rosa para a saúde da mulher no todo dia. E, lógico, demos uma cutucada no problema que elas vão enfrentar de segurança de saúde quando tiverem que trabalhar em local insalubre, mesmo amamentando ou estando grávidas. Isso tudo animou muito as pessoas na divulgação. Isso está gerando questionamentos. Nós estamos satisfeitos com essa situação porque está sendo um meio, uma fórmula de aglutinar pessoas, está sendo uma fórmula de fazer pensar. E eu tenho absoluta certeza que hoje nunca se falou tanto de sindicalismo como está se falando, principalmente na área de educação e cultura. Perfeito. Por falar em comunicação, eu não posso esquecer de dizer isso. Este programa passará em Guarulhos agora sábado, na NET, Canal 3, TV Comunitária de Guarulhos, das 20h30 às 21h30 e depois haverá reprise no Correio da Semana. Também será apresentado na TV Comunitária de Brasília e Distrito Federal, Canal NET 12, toda terça-feira, das 18 às 19 horas e também haverá reprises. Portanto, professor, haverá algum eco do que nós estamos dizendo aqui. Sem dúvida. Não tenha dúvida. Tenho absoluta certeza disso. E na Agência Sindical nós sempre fazemos uma matéria no dia seguinte, porque a comunicação, como tudo na vida, ela tem um ciclo. Ela tem o antes, o durante e o depois. O antes foi a divulgação de que o senhor viria até aqui. O durante é o programa, evidentemente, nós estamos realizando. E o depois vão ser os desdobramentos, inclusive com aproveitamento desses vídeos. Já começamos a rodar um vídeo lá no nosso canal do YouTube, que eu achei muito bom, acerca do que foi definido no ENTEC e também de posicionamentos políticos da entidade. Então, o Edu me avisa, o implacável diretor, com o chicote na mão, você não vê que ele está lá do outro lado da câmera, dizendo que tem só um minuto. Então, esse minuto fica com o nosso convidado, o professor Oswaldo Augusto de Barros, a quem eu agradeço muitíssimo, para que ele faça as suas conclusões, as suas considerações finais.
Eu acho que é um sonho. O sonho, ele não existe para vender no mercado, muito menos para se pegar na prateleira. Mas o sonho é alguma coisa que a gente tem que ir atrás e conquistar. Se nós queremos, nós buscamos. Se nós não queremos, nós morremos. E sonhar não faz mal para ninguém. Eu acho que enfrentamento é algo que está no sangue do povo brasileiro. E resistência ainda está por ser aprendido. O brasileiro ainda tem um pouco de receio. Mas se não juntarmos essas duas questões e aprendermos a lidar com elas, nós não iremos vencer. E vou dar o exemplo do senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim, no dia seguinte da colocada em vigor essa brincadeira chamada Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, ele entrou com um projeto de lei no Senado de revogação dessa lei. Nós, do movimento sindical, gostamos muito de utopia e vamos atrás disso. E achamos injusto nós deixarmos o senador Paulo Paim sozinho no meio dos seus senadores que derrotaram a opinião do trabalhador no Senado. Achamos injusto deixá-lo sozinho. E estamos fazendo um projeto de lei de iniciativa popular e onde iremos arrecadar o número máximo de assinaturas. Estamos correndo todas as capitais e vamos correr através dos nossos sindicatos representados pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores, da qual a CNTEC é um dos coordenadores, por mim, coletar as assinaturas. E deixo aqui aberto, gente. Temos que fazer uma corrente de solidariedade à coragem do senador Paulo Paim. E juntarmos 2, 3, 4 milhões de assinaturas, e isso não é impossível, se nós pegarmos as nossas diretorias e fizermos com que os nossos diretores e nossos funcionários saiam atrás em busca de assinaturas com essa conscientização dos trabalhadores, nós iremos gerar um projeto novo, um fato novo. E com isso, o projeto que o senador Paulo Paim está colocando será melhor apreciado. Só com a derrota dessa questão é que nós voltaremos a pensar em direito do trabalho. Perfeito, professor Oswaldo, muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham aqui ao vivo pela TV Agência Sindical. Um abraço a você que vai nos acompanhar em Guarulhos e também no Distrito Federal, em Brasília. Obrigado, Gisele, obrigado, Ariane, obrigado, Edu, obrigado, pessoal da técnica, o Emerson e o Éder. E na próxima quinta-feira estaremos aqui tratando novamente de balanços, de avaliações, de ações sindicais, de seminários, de congressos, de eventos das categorias. Forte abraço a todos e a todas e até quinta que vem. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.